Fala pessoal, professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre legislação, vamos falar sobre o decreto número 1171 de junho de 1994, que trata do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então o foco desse vídeo aqui é para o concurso do IFCE, tanto para docentes quanto para técnico administrativo, sendo que ele vale para todo concurso, certo? Qualquer concurso que você vai fazer que tenha esse conteúdo aí, ele está valendo, porque esse é o decreto, né, que é válido para várias instituições, na verdade todas que sejam, né, dentro dessa característica aqui que eu falei, que é do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Então, tá valendo. Vamos lá. Então, algumas observações antes da gente iniciar de fato a análise disso aqui. Uma coisa que eu recomendo fortemente que você faça é que você imprima, né, se você tiver como imprimir e fazer as suas anotações. Com certeza isso vai ser muito útil para você, porque particularmente eu gosto muito de fazer isso, que ajuda muito a memorizar, né? Porque isso aqui que a gente está fazendo é um processo mnemônico. Então, se você gostar daqueles mapas mentais, de fazer destaque, né, com canetas de cores diversas, dependendo assim do assunto, isso com certeza vai ajudar bastante a sua compreensão e a sua memorização. Então, esse decreto ele é curto, né? Ele tem apenas 5 páginas, sendo que se a gente pudesse dar uma enxugada, ele ficaria com 4 páginas somente, pequenininho, certo? Mas ele tem aí algumas coisinhas que são importantes a gente dar essa lida detalhada mais de uma vez para poder não errar, né? Porque no concurso cada questão faz muita diferença. Então vamos direto ao ponto, vamos analisar aqui ponto a ponto, vamos ler na íntegra. Eu recomendo que você faça uma leitura individual sozinho. No final a gente vai ter aqui algumas questões que nós vamos resolver da banca e DECAN, certo? Mas também deixo aí a sugestão para que você responda de outras bancas também. Então o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6, e ainda tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição, bem como nos artigos 116 e 17 da Lei 8.112, que também é assunto para esse concurso, de 11 de novembro de 1990, nos artigos 10, 11 e 12 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Baseado em tudo isso, ele vai decretar: artigo 1º, fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil e do Poder Executivo Federal, que com este baixam. Artigo 2º, os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores. Olha aí, isso aqui é uma coisa importante, certo? Porque concurso gosta muito de perguntar números, né? Então, são 3 servidores, a gente está vendo aqui, ó, 3 servidores, ou, tem uma coisinha aqui também, ó, concurso gosta de essas coisinhas, 3 servidores e empregados titulares, não, ou empregados titulares de cargo efetivo, ou, mais uma vez aqui, ó, ou emprego permanente, certo? Então foquem nesses detalhezinhos aqui. Esse tipo de coisa costuma cair. Então toda instituição da administração, na verdade todo órgão, né, e entidades da administração pública federal, direta e indireta, deve implementar, né, na verdade isso aqui foi lá no início, né, quando foi decretado em 94, deram um prazo de 60 dias para que fossem implementados essa comissão, a comissão de ética, que é integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou 3 empregados permanentes, pessoas com emprego permanente. Parágrafo único. A constituição da comissão de ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Então, aqui, ó, tem os suplentes também, certo? Titulares e suplentes tem que ser reportado à Presidência da República. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 22 de junho de 94, 173, pronto, vamos para frente. Então foi no governo de Itamar Franco. Vamos começar do anexo, né? Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, capítulo 1, seção 1, das regras deontológicas. Primeira coisa, o que é esse negócio deontológico? Ele está relacionado com princípios, fundamentos e sistemas da moral. Então essas regras deontológicas, elas são meio que uma regra de ética. A gente poderia entender assim, ética moral, certo? Então das regras deontológicas. A dignidade
né, no inciso 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Então, a forma com que você fala, o zelo com o seu trabalho, a forma da eficiência dos recursos que você se utiliza, né? Tudo isso eles devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Então é importante que você mantenha zelo, decoro, eficácia, consciência, tudo isso dentro e fora do exercício da sua função, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Que é importante que você mantenha o decoro, o zelo dentro e fora, porque isso vai refletir a imagem do poder estatal. Então, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então, o servidor público ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Por quê? Porque se você for uma pessoa que não tem decoro fora do seu ambiente de trabalho, você está infringindo o código de ética, né? Então, tem que tomar muito cuidado. O servidor público não poderá jamais, vou destacar aqui, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Então, a gente tendo como premissa, né, os elementos éticos da nossa conduta, a gente não vai nem precisar, assim, a gente não precisará decidir somente entre o legal e o ilegal. Ou seja, às vezes tem uma situação que não necessariamente é ilegal. O que a gente precisa analisar, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto, então honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. Inciso 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre bem e mal. Isso aqui costuma cair em questões, certo? Então, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre bem e mal. Então, a gente vai ver questões que às vezes caem assim: a moralidade da administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal. Então, a gente tem que deixar isso aqui muito destacado. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre bem e mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, o equilíbrio entre legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Ou seja, não adianta somente você pensar na finalidade, você tem que pensar na legalidade da coisa. Não adianta eu querer burlar um processo porque a finalidade daquilo é justa. Vou burlar um processo para poder beneficiar uma comunidade. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que pensar na legalidade em equilíbrio com a finalidade. Não adianta pensar só num e nem só no outro. Se você pensar só na finalidade, você pode cometer aí uma ilegalidade. Inciso 4º, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável que não se separa de sua aplicação e de sua finalidade, erguendo-se como consequência em fator de legalidade. A remuneração do servidor público, ela é paga tanto pelas outras pessoas, quanto por nós mesmos, servidores públicos. Como a gente está sendo pago por todas as pessoas, o natural é que nós tenhamos um cuidado especial com todo esse sistema. Então, a gente tem que pensar em todas as consequências, né, da legalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Olha aí, o trabalho que o servidor público desenvolve perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu bem-estar, ou seja, eu me sinto bem em estar trabalhando ali, então ele deve ser entendido. Isso aqui é uma coisa que realmente assim, tá nesse decreto, mas que não tem como ser uma aplicação muito cobrada, né? Como é que eu vou cobrar de alguém que o meu trabalho seja um acréscimo ao meu próprio bem-estar? Eu me sinto bem no meu trabalho, mas eu não tenho como cobrar isso. Lógico que há pessoas que vão para o trabalho somente pelo dinheiro, não gostam daquilo que fazem. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto,
se integra na vida particular de cada servidor. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão, olha aqui, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, mais uma vez, né, o Código de Ética ele trata não só do seu exercício profissional, mas também da sua vida particular. Então a gente tem que guardar essa informação, porque quando você está exercendo a função pública, o seu exercício profissional e a sua vida particular, elas são integradas. Então o que a gente faz dentro e fora diz respeito também ao nosso trabalho no serviço público. Salvo, inciso 7, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito da eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Então, salvo os casos de segurança nacional, investigação policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, ou seja, salvo esses casos, nos termos da lei, a qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum. Ou seja, se não atender esses casos, eles têm que ser públicos. Ou seja, se qualquer pessoa pedir a informação, você tem que dar a informação. Passível de punição, a pessoa que negar aquilo. Então, é muito importante saber que existe uma transparência. Hoje em dia, a gente já tem, nessa época que não existia ainda, mas hoje a gente tem o Portal da Transparência, que é um site que traz todas as informações de tudo, inclusive salário dos servidores. Inciso 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Então, toda pessoa tem direito à verdade. Quem é servidor não pode omitir a verdade. Então, se for solicitada uma informação, você tem que dar a informação verdadeira. Mesmo que essa informação ela seja contrária aos seus interesses, ou seja, o meu interesse pessoal, ou da administração pública. Então, houve um caso, um caso que não atende a casos sigilosos, como a gente já viu, e uma pessoa pediu informação, um caso de corrupção, foi pedindo a informação. Você tem que dar aquela informação, mesmo que ela seja contra a sua vontade, mesmo que ela vá jogar aí na janela para as pessoas alguma infração que a sua instituição cometeu, mas você tem que passar. Por quê? Porque toda pessoa tem um direito à verdade e você não pode omiti-la nem falseá-la. Inciso 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe um dano moral. Então, nós temos que ser bem tratados pelos servidores públicos. Então, eu como professor tenho que tratar bem os meus alunos, tratar bem os pais dos alunos. Por quê? Porque aquela pessoa está pagando o imposto dela direto ou indiretamente. Então, se eu não tratá-la bem, significa que eu estou fornecendo o meu serviço de forma inadequada. Ou seja, eu estou causando a ela um dano moral, porque ela pagou pelo serviço e ela está recebendo um serviço aquém aquilo que deveria ser. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então, você destruir algum equipamento por desleixo, por descuido, porque você não prestou atenção, porque você fez de má vontade, isso faz com que você venha a infringir o Código de Ética do servidor. Inciso 10. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços, não caracteriza apenas, olha, aqui fala das longas filas, certo? Não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade. Olha só como essa
esse decreto ele pega pesado, né? Porque você deixar uma pessoa esperando em longas filas não é só ferir o código de ética, não é só um ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral ao usuário dos serviços públicos, ou seja, é um dano moral que você causa aos usuários. Porque imagina no hospital, tá lá a pessoa que deveria atender, sei lá, um médico, um técnico, alguma coisa, e tá lá uma fila gigantesca, o pessoal tá aqui fazendo outra coisa que não compete ao trabalho naquele momento. Então, isso fere o código de ética do servidor. Gerar longas filas. Lógico, existem situações que longas filas são inevitáveis, como a gente está tendo agora vacinação em massa para o coronavírus. Então, a gente sabe que longas filas são inevitáveis, né? Mas, se aquela longa fila está formada sem as pessoas que deveriam estar vacinando estarem de fato vacinando, além de infringindo, né, a ética, a desumanidade já está causando um dano moral aos usuários do serviço público, né? O tempo das pessoas está sendo lá jogado ao vento. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Ou seja, minha obrigação procurar a legislação relacionada àquilo com que eu trabalho para que eu não venha cometer nenhuma infração relacionada àquela legislação específica com que eu trabalho. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, perceba que aqui tem um às vezes, certo? Então, os repetidos erros, descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. 10. Toda ausência injustificada do servidor público, ou seja, toda falta, né, do servidor público, toda ausência injustificada do servidor público do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre... Pessoal, olha, isso aqui, ó, essas duas palavrinhas aqui, elas causam uma confusão. Tem que toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase, essa palavra toda e quase, duas generalizações, elas geralmente trazem questões erradas. Quando você vai chutar, então você não tem muita certeza, quando você vê um todo e quase, geralmente a gente diz, vixe, isso aqui... Só que a gente vai ver que, como está aqui, eles vão explorar bastante isso nas questões. Então, toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, ou seja, o servidor faltou, não justificou, desmoraliza o serviço público. O que quase sempre conduz a desordens nas relações humanas. Ou seja, se eu faltei ao meu trabalho, a pessoa que utilizaria daquele serviço, ela vai ficar em falta. Então, aquele meu serviço ele não vai ser fornecido ao público, né? Sou um servidor público, afinal. Então, vai causar uma desordem nas relações humanas, porque outra pessoa vai ter que fazer o meu trabalho, ela vai ficar sobrecarregada e, assim por diante, vai desencadear outras coisas também. Inciso 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Agora vamos para a seção 2. A seção 2 ela vai tratar dos principais deveres do servidor público. Então isso aqui costuma cair muito, deveres e das vedações, né? As coisas que são proibidas. São deveres fundamentais do servidor público desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público que se deseja titular. Ou seja, pessoal, aqui ó, a tempo. Não é só desempenhar a atribuição do cargo, mas tem que ser no tempo. Não adianta, você tem uma coisa para fazer, eu vou fazer em um mês o que eu deveria fazer numa semana. Não, tem que desempenhar a tempo. B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas. Essa norma aqui, ela vai falar, esse decreto ele vai falar muito de filas, né? Principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Cuidado, que falar em fila, já pense logo aqui que sempre é não formar fila, né? A ideia é que exerça o seu trabalho com rapidez, né? Então a gente tem que exercer o trabalho com rapidez, perfeição, rendimento, procurando evitar procrastinação, ou seja, né? Obviamente que a lei não ia... Uma norma como essa, né, um decreto, não diria seja procrastinador. Né? Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa,
para o bem comum. Ou seja, quando você estiver diante de duas situações, você tem que escolher aquela que seja melhor e mais vantajosa. Não só melhor, não só mais vantajosa. Às vezes a melhor é mais cara, às vezes a mais vantajosa é muito mais cara. Então você tem que balancear qual é a situação que vai beneficiar mais pessoas. Então tem que ser mais vantajoso para o bem comum. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direito e serviços da coletividade do seu cargo. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público, ou seja, seja educado, trate as pessoas de forma educada, com trato de fato, ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. G. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhe dano moral. Ou seja, quando você for tratar uma pessoa que está usando o serviço público, não importa se você é de uma vertente, direita ou esquerda, imagine que você é de direita, a pessoa vai com a camisa vermelha, você não gosta, eu vou atender essa pessoa de uma forma diferente. Ou então que você é de esquerda, a pessoa for com a camisa do atual presidente, você sabe, não vou atender essa pessoa bem. Não, você tem que atender independente da raça, independente do sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, que hoje o Brasil está muito aquecido em relação à posição política, posição social também, ou seja, não importa se ela é do alto escalão social, tem um alto cargo no governo, então você tem que tratar essa pessoa da mesma forma, certo? Se ela tem ou não uma posição social elevada, abstendo-se dessa forma de causar-lhe dano moral. H. Ter respeito à hierarquia, ou seja, respeitar os seus superiores, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. E aqui entra uma coisa importante em relação à estabilidade do servidor, porque você respeita a hierarquia, certo? É isso que o Código de Ética está dizendo. Só que ele fala, porém, aqui ó, um porém, sem nenhum temor de representar contra. Você não é para temer representar contra o seu superior, caso ele tenha feito alguma coisa indevida da estrutura em que se funda o poder estatal. Ou seja, ele cometeu um ato, você tem que denunciar. E resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas, certo? Então, pessoal, aqui você tem que resistir a essas pressões superiores. O seu superior diz que você tem que fazer uma coisa que é ilegal. Não, você não pode. Se você for fazer uma coisa que é ilegal, não, você que vai se dar mal, né? Então, o que é que você tem que fazer? Volta pro H, né? Sem nenhum temor, se está tendo comprometimento com a estrutura do poder estatal, denuncia para o órgão aí superior ao que você está relacionado, onde você trabalha. Então você não pode ceder a essas pressões superiores de hierárquicos, contratantes de empresas, ou enfim, qualquer outra pessoa. É como se fosse, você não pode ceder àquele lobby, um lobby dentro do serviço público, certo? Então também você não pode receber aí vantagens em decorrência de ações imorais, ou mesmo morais, né? Você não pode receber vantagem nenhuma, porque isso é crime, né? Na verdade. J. Zelar no exercício do direito de greve, ou seja, se você estiver em greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Ou seja, se estiver em greve, né, você não pode fazer aquela coisa arruaceira, né? De quebrar, sair quebrando as coisas e tudo, porque isso aí pode ser um atentado contra a vida de outras pessoas. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que a ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema, como a gente já viu lá em cima também, né? A questão da assiduidade, né? Quando você tem uma falta não justificada, mesmo que seja justificada, né? Mas você tem que tentar ter assiduidade, frequência, para evitar aí que a gente tenha um sistema mais visto como
negativo. M. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis. Se você vir qualquer coisa errada, comunique imediatamente, ou seja, na hora, não pode dizer, vou comunicar daqui a 3 semanas, não. Vi uma coisa errada, vou esperar ver se acontece novamente. Não, você viu aquela coisa errada, já comunique. Se você vir e não comunicar, você pode até estar entrando aí num caso de prevaricação, né? Você conivente com aquele crime, você escondeu aquilo, né? Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição, ou seja, né, isso é aquela coisa clássica, né? Mantenha o seu ambiente de trabalho limpo, não viva no chiqueiro. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo realização do bem comum. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas. Ao exercício da função. Ou seja, isso aqui, obviamente, não existe qual é a roupa adequada. Depende do que você faz. Se você for um professor da educação física que dá aula de natação, você pode ir de sunga, né? Fora, né, a roupa seria inadequada para o exercício da minha função. Então, cada função tem uma roupa adequada, que aí vai do senso comum, né? Que manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação permanente ao órgão onde exerce suas funções. Ou seja, você tem que estar sempre procurando se atualizar sobre a norma, legislação, caso mude alguma coisa, para você estar antenado. R. Cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores as tarefas que seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em uma boa ordem. S. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Ou seja, faça o que você tem que fazer com moderação e respeitando essas prerrogativas funcionais, ou seja, aquelas coisas que são de fato atribuições do seu cargo, abstendo-se, deixando de fazer contrariamente aos legítimos interesses do usuário, ou seja, faça somente aquilo que tem uma indicação, né, uma relação direta com o interesse dos usuários. O abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com a finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formas legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Então, né, aqui é um dever do servidor público abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder, autoridade, visando, ou seja, com a finalidade estranha ao interesse público. Você tem que exercer a sua função visando o interesse público. Então, se estiver fora da finalidade do interesse público, abstenha-se, né? Se você fizer isso, você está cometendo uma infração. V. Divulgar e informar todos os integrantes da sua classe sobre a existência desse código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Ou seja, é um dever nosso falar sobre o código de ética para os nossos colegas, né? Ajudando aí na difusão. Seção 3. Das vedações ao servidor público. Vedação, né? O que é proibido. Vedado aqui são as proibições. As proibições. É vedado ao servidor público, ou seja, é proibido ao servidor público. O uso do cargo ou função, reforço que vedações cai muito. O que é proibido, né? Então, é vedado ao servidor público. Usar o meu cargo ou função, as facilidades, as amizades, tempo, posição, influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Pessoal, isso aqui acontece muito. Eu sou superior, eu tenho pessoas que trabalham... Já aconteceu, passou no Fantástico, o prefeito de uma cidade utilizava servidores para poder fazer faxina na sua própria casa. Ou então, a pessoa tem trabalha num banco e pede para um técnico do laboratório formatar o computador pessoal, mas no horário de trabalho. Então, você usar do seu cargo, da sua função, para poder causar, para se favorecer, isso é errado. Letra B. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependem. Ou seja, se você cometer esse ato querendo, né, deliberadamente, queimar, né, a imagem de outra pessoa, isso é errado. Ou seja, cuidado com o falar, né? Às vezes você fala uma coisa sem saber, pode até ser verdade. Então, cuidado, porque você pode estar prejudicando a reputação de outra pessoa. E aqui não tem dizendo se é verdade ou se é falso, não. Você pode estar prejudicando, por mais que seja verdade. Então é melhor evitar a fala, né? Ser, é proibido, né? Ser, em função do seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Ou seja, por mais que você tenha uma boa finalidade, que você queira beneficiar o público, mas se você usar
de sua função cometendo uma infração, mesmo que seja para ajudar pessoas, isso é proibido. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Usar de artifícios para procrastinar, deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. Ou seja, né, imagine que você trabalhava fazendo datilografia lá, digitando na máquina de datilografar. Hoje em dia a gente tem um computador. Hoje, quando você digita no computador, você já pode mandar um e-mail para uma pessoa. Antigamente você datilografava, passava, depois mandava num aparelho de fax ou alguma coisa assim para poder mandar uma mensagem para alguém. Se você hoje está não está atualizado para fazer isso, né? Ou seja, se você deixou de utilizar esses avanços tecnológicos, científicos, que estão de fato ao seu alcance, porque o computador está disponível lá na empresa, né, na instituição que você trabalha, dificultar, procrastinar o seu serviço e deixar de utilizar um serviço técnico-científico, ou seja, está dificultando o trabalho, né? Então, tudo que dificulta o trabalho, tudo que tem uma coisa negativa, a gente sabe que é proibido, é verdade. F. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfira no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Ou seja, né, às vezes você não bate bem com a pessoa, mas aquilo não pode fazer com que você trate-a de uma forma inadequada em relação ao seu oferecimento do serviço público. G. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Ou seja, isso aqui, ele lembra um pouco assim daquela coisa de conseguir um cargo, vou conseguir um emprego no terceirizado, eu vou sugerir uma ajuda financeira, uma gratificação, uma doação, para mim, não é nem para mim, é para um familiar meu ou para uma outra pessoa que eu conheço, né? Então, esse tipo de coisa, né, isso aí é errado, né? Pleitear, solicitar, provocar, fazer tudo isso é proibido, certo? Então é proibido. Inclusive, né, isso aqui ele lembra muito a propina, né? Então, esse tipo de coisa de você ter uma gratificação, um prêmio, uma comissão por aquilo que você faz, por exemplo, né, imagina a situação. Você abre uma licitação, aí uma pessoa manda uma mensagem para você, se você privilegiar a nossa empresa aqui na licitação, eu vou dar um brindezinho para você. Então isso aí é errado, inclusive é crime também, né? Isso é corrupção. H. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para a providência. Ou seja, você tinha que encaminhar um documento e você não fez, mandou o e-mail errado, não mandou o e-mail, queimou um papel para não poder incriminar uma pessoa. Isso é proibido. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos. Então você dizer, nós vamos conseguir fazer isso aqui em 3 dias. Sendo que você sabe que não vai conseguir fazer em 3 meses. Então você está iludindo aquela pessoa, isso é proibido. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular, como eu já tinha falado lá em cima também, né? Aquele caso do prefeito, de uma cidade, pegou os servidores, a ASG da prefeitura e estava fazendo faxina na sua casa. Então, desviar um servidor público para atendimento a interesse particular é proibido. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Se você for utilizar qualquer bem público, você tem que ter uma autorização para poder tirar dali, certo? Por mais que está sob a minha responsabilidade aquele material, mesmo assim, você tem que ter um amparo legal, tem que ter uma autorização, por mais que seja você mesmo que faça sua autorização, mas você tem que fazer. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno ou seu serviço em benefício próprio de parentes, amigos ou de terceiros, né? Então existem algumas informações que são sigilosas. Então, se de repente eu sei que, como servidor público, eu trabalho num determinado órgão, eu sei que vai abrir uma empresa ali. Então eu digo, falo para o meu amigo, compra aquele terreno ali, pode construir uma casa, porque agora se você for alugar, lá vai valorizar. Ou então eu vou comprar um terreno ali numa rua, porque eu sei que aquela rua já vai ser calçada, porque eu trabalho na prefeitura. Então você pegar essas informações privilegiadas por causa do seu serviço, em benefício próprio, para parentes ou terceiros, é proibido. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Olha aí, não é só no trabalho, no serviço, fora dele habitualmente também, certo? Então tem que tomar cuidado aí. Por isso que eu falo que as redes sociais, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, né?
Porque às vezes você está se apresentando ali, você pode estar ferindo o código de ética. Dá o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. O que é esse dar o seu concurso? É apoiar, né? Então, apoiar qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade, a dignidade da pessoa humana, ou seja, digamos que você é um servidor público, está apoiando o nazismo, pronto. Então você está atentando à moral, à dignidade da pessoa humana. Então, esse tipo de coisa, né, ela é proibida. E aí a gente sabe que existem consequências. Exercer atividade profissional, a ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Então, cuidado aí com o que você anuncia, pirâmides, né? Porque se o seu nome estiver ligado, né, a esses empreendimentos aí de cunhos duvidosos, né, então você pode estar infringindo o Código de Ética. Capítulo 2 das comissões de ética, a gente já viu lá que ela é constituída por 3 pessoas em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, ou seja, tem que ser criada, né, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas, com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação, ou seja, o que vai imputar sobre ele, né, quais as consequências, ou de procedimento suscetível de censura. Guardem essa palavrinha aqui, porque, isso aqui vai ser a punição, a censura. Então, no inciso 8, a comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução de cargo de carreiras dos servidores os registros sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Ou seja, você que diz, se eu infringir esse código aqui, não vai ter nenhuma consequência sobre mim. Você vai ser o quê? Você não vai poder progredir na sua carreira, né? O servidor público, ele tem um plano de carreira. Então, esse plano de carreira, você não vai sair do lugar. Então, já vi um caso, né? Até passou também fantástico outra vez, um juiz que já tinha feito várias coisas erradas, naquele que não usou máscara. Ele já estava travado na mesma categoria há muito tempo. Por quê? Porque ele vinha com várias infrações ao Código de Ética. E aqui um pouquinho abaixo, a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e a sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Então aqui, pessoal, a pessoa que cometer infrações, ela vai ter como pena da Comissão de Ética a censura fundamental, e essa censura ela tem que ser juntamente, né, anexado com um parecer assinado por todos os integrantes. A pessoa que está sendo censurada tem que saber disso. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contratado ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Perceba aqui que mesmo que a pessoa não receba, né, existem situações que a pessoa, sou professor voluntário, sou alguma coisa voluntária. Por mais que você não receba uma remuneração para aquilo, você está sob o Código de Ética do servidor, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. É importante, né, que é o Código de Ética do servidor, a gente saber quem é considerado servidor, que a gente viu que é qualquer pessoa que tem contrato jurídico, né, por ato jurídico, que tipo um concursado. Então pode ser permanente, temporário ou excepcional, recebendo ou não. E agora vamos às questões. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal agora, deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, deixa as observações aqui que você achar interessante. A gente vai resolver agora 9 questões e eu vou comentando aqui essas questões para a gente poder aplicar o que a gente acabou de ver. Então, a respeito da ética e da conduta pública, assinale a alternativa incorreta. Prestem muita atenção, né? O que ele está pedindo aqui é a incorreta. Tem negrito aqui. A Comissão de Ética Pública, CEP, integrante do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, compete atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministro de Estado em matéria de ética pública. Sim, né? A gente viu que essa comissão ela tem que se remeter ao Poder Executivo
Federal, o presidente da República e os ministros, né? Então isso aí foi uma das primeiras coisas que a gente viu lá antes de começar o decreto de fato. Segundo o Código de Ética do Profissional, do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que se exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, olha aí, falando aqui das longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários do serviço público. Corretíssimo, isso aqui a gente já viu, né? Permitir longas filas, isso aí não caracteriza somente ato, né, contra a ética, mas desumanidade, grave dano moral ao serviço público. Pronto, vamos ver a letra D. Ao servidor público é proibido possuir participação por meio de cotas ou ações em sociedade privada. Isso aqui é incorreto ou é correto? Ao servidor público é proibido possuir participação por meio de cotas. Isso aqui, na verdade, é verdadeiro, né? O servidor público ele pode possuir participação por meio de cotas ou ações em sociedade. Vamos guardar isso aqui e a gente vai dar uma olhadinha lá em cima. É dever dos servidores públicos cumprir as ordens superiores que não sejam manifestamente ilegais. Correto, né? Então, pessoal, cuidado nesse tipo de questão, porque ele fala, né, na letra D, o servidor público é proibido de possuir participação por meio de cotas ou ações em sociedade privada. Não fala isso lá nas proibições, nas vedações, então, realmente, a incorreta é essa. Na 2, vamos lá. Essa questão, a primeira que a gente acabou de ver, é de analista técnico administrativo da AGU 2018. Essa que a gente vai ver agora é do IFPB, do cargo de jornalista, 2019. Com base nas disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as afirmativas abaixo. É vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados, administrativos ou com colegas hierarquicamente superior ou inferiores? Sim, verdadeiro isso, né? Então, isso aí tá correto, né? A gente viu lá que na lei fala desse jeito, né? Aqui na lei, eu só quero dizer na lei, no decreto fala dessa mesma forma. Aqui no 2, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, nós vimos isso, né? Ele presta serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, fundações públicas, as entidades paraestatais, empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor que prevaleça o interesse do Estado. Correto também, isso aqui também está corretíssimo. E agora vamos à questão, o item 3, né, o tópico 3 da questão 2. É vedado ao servidor público ligar o seu nome a empreendimentos de cunho esportivo ou religioso? Não fala isso, né? Na norma fala sobre situações de empresas duvidosas, né? Cadê? Vou botar aqui para a gente ver, ó. É exercer atividade profissional, a ética ou ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Não fala nada sobre religioso, né? Eu acho que ele botou esse duvidoso para misturar com religioso, esportivo aí, para confundir mesmo, né? Então esse 3 aqui, ele é falso, né? Então verdadeiro somente 1 e 2, ou seja, letra D. E já perceba aqui, ó, a primeira foi D, a segunda foi D, vamos ver a terceira aqui, ó. Sobre o Código de Ética do Profissional do Serviço por Servidor Público do Executivo Federal, analise as afirmativas abaixo. Olha aí a generalização, toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Eu falei isso lá em cima, né? Que isso aqui é usado muitas vezes nas questões para confundir, né? Porque ele fala toda ausência injustificada aqui no item 12, no inciso 12. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Ou seja, eu uso esse todo e quase para confundir mesmo, né? Então, a gente está vendo aqui que, na verdade, ele é verdadeiro, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Já dava para eliminar aqui, ó, eliminar a B, que fala somente a 2, né? Somente a 3 não é. Somente a 2 e a 3 também não é, então a gente já fica entre A e D. Vamos ver se a 2 for verdadeira, aí a gente já sabe que é a letra D, né? O servidor deve prestar toda a sua atenção, perceba mais uma generalização aqui, não. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente.
os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Apesar de possuir esse toda e esse às vezes, isso aqui é verdadeiro, certo? Aqui não tem nada de errado. Vamos ver aqui no 3, ó. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a demissão. Olha aí, pessoal, não tem, né? Não fala em demissão, fala em censura, né? E sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes, consciência do faltoso. Aqui no lugar de demissão seria censura, só isso, né? Então essa 3 aqui está errada, como a gente já viu aqui em cima, né? Ó. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a censura. Então não é demissão, né? Código, a comissão de ética não demite ninguém, não vai exonerar você do seu cargo. Então aqui, letra D, mais uma letra D, hein? Ó. Primeira foi D, segunda foi D, terceira foi D, vamos ver se a 4 também vai ser um D, vamos ver. Essa aqui já está bem na cara, porque a gente acabou de responder essa anterior, né? José é servidor público federal, ocupante da função comissionada, lotado em exercício em uma universidade federal e por diversas vezes se apresentou embriagado ao serviço, ou seja, ele foi bêbado, né? Embriagado ao serviço. Foi instaurado um procedimento perante a comissão de ética para apurar a conduta de José. Ao final, concluiu-se que houve violação do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Em relação a essa situação, assinale a alternativa que indica corretamente a penalidade que poderá ser aplicada pela comissão de ética. A gente sabe, penalidade da comissão de ética é censura. Pronto, não vamos nem perder tempo olhando as outras. Mas, vamos só, suspensão não tem, destituição da função comissionada não, advertência não, remoção compulsória não. Isso aqui não faz nem sentido. Remoção compulsória, tirar ele de um campus e jogar em outro, tirar de um local e colocar em outro, não tem sentido, certo? Então aqui é a letra A, né? Não foi a letra D, olha aí. 5. A respeito do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinala a alternativa incorreta. Dessa vez é a incorreta. Vamos lá. A moralidade da administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal. Olha, aqui tem um não bem grande, né? A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Ou seja, essa aqui está errada, né? Isso aqui a gente viu lá no começo, né? Ó. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Então vai além, né? Então isso aí, essa primeira tá errada. Como a questão pede a incorreta, isso aqui está incorreto, então 5 é a letra A. Então todas as demais têm que estar corretas, né? As providências necessárias à plena vigência do Código de Ética serão implementadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, correto. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, certo. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular, como a gente já viu, de cada servidor público, correto também. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público ou o que quase sempre, né, a gente já viu toda e quase sempre conduz à desordem nas relações humanas, ou seja, isso aqui também está tudo correto. Como a questão pede a incorreta, é a letra A. Vamos à questão 6, vamos caminhando para o final. Levando em conta as disposições do decreto 1171, de 22 de junho de 94, que trata do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as alternativas a seguir. Dentre as regras deontológicas previstas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, existe a de que toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público e que quase sempre conduz à desordem das relações humanas. Isso aqui já cai muito. Isso aqui você tem que memorizar, porque estão vendo que cai demais. É dever fundamental do servidor público ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Eu falei, melhor e mais vantajosa. Tem que equivaler isso, né? Não pode ser só a melhor e nem ser só a mais vantajosa. Né? Já falei disso aí, então também está correto. Então aqui a gente já poderia eliminar algumas, mas vamos ler que só falta uma, né? É vedado ao servidor público usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe
causando-lhe dano moral ou material, também é verdadeiro. Não é proibido o servidor público ficar se utilizando, quebrei um negócio aqui para poder demorar mais a fazer aquilo. Então, isso aqui também é verdadeiro. Então, a letra E, todas as alternativas estiverem corretas, certo? Então, aqui a gente tem questão 6, letra E. Questão 7, vamos aqui. Segundo o decreto, que dispõe sobre o Código de Ética do Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são deveres fundamentais do servidor público, exceto, então aqui, ó, todos são, só uma que vai ter aí que é falsa. Comunicar quando, primeiro aqui, ó, comunicar quando conveniente e oportuno a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. Você acha que é certo comunicar só quando for conveniente? Não, comunicar em todas as situações, né? Então essa aqui, a primeira já, tá? É a resposta correta, né? Porque ele fala exceto. Então não é comunicar quando conveniente, é sempre, né? A gente viu isso lá em cima. Então aqui tem abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder, autoridade com a finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei, correto. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público, perfeito. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis, correto. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e legislação pertinente aos órgãos onde exerce suas funções, perfeito. Isso aqui veio do IF Baiano, cargo de professor de biologia de 2019, IDECAN. Levando em conta as disposições do decreto 1171, de 22 de junho de 1994, que trata do Código Civil de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as alternativas a seguir. É dever fundamental do servidor público, dentre outros, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva? Correto. É vedado, ou seja, é proibido ao servidor público iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos? Correto, é proibido. É dever fundamental do servidor público, dentre outros, apresentar-se ao trabalho no início do horário de expediente, podendo usufruir de 20 minutos. Pessoal, não fala isso em nenhum momento. A gente leu aqui na íntegra, não fala. Usufruir de 20 minutos de tolerância para colocar as vestimentas adequadas ao serviço da função. Ele bota uma verdade para confundir com a mentira, né? O professor não vai dar aula em sala com a sunga. O professor de educação física que dá aula de natação vai. Então isso é verdadeiro. Agora, eu tenho 20 minutos de tolerância para poder usar minha roupa? Não, já tem que trabalhar com a roupa. Então isso aqui tá errado, né? Esse número 3 aqui está errado. Então é 1 e 2. Então aqui, ó, letra D, né? Se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Mais uma letra D. E pronto, finalizei aqui, que eu tinha colocado a 8 repetida com a 9. Então a gente finalizou aqui. Deixei o gabarito aqui. Então, para mim é muito importante que você se inscreva no canal, deixe um comentário aqui nesse vídeo, aqui no YouTube, porque todo material que eu vou disponibilizar para vocês, esse PDF eu vou deixar com vocês, ele é 100% gratuito. Então, o que vai me motivar a gravar mais é ver que vocês realmente estão aproveitando isso, né? Que vocês estão realmente estudando, aprendendo, que as questões foram úteis para você, que eu estou ajudando você a passar num concurso e mudar de vida. Então deixe aqui o comentário. Inclusive, se você tiver mais questões que você queira que a gente faça aqui, que eu resolva, que eu comente, pode deixar aqui nos comentários, fala qual é a prova. Eu estou deixando nesse PDF também o link para o decreto e o link para o meu canal, caso você passe esse PDF para outra pessoa, para ela conhecer também aqui o meu trabalho, que é voluntário, né? Gratuito. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo, que você seja aprovado. Tchau!